Esta é uma daquelas decisões que faz parte de uma lista seleta de escolhas que acabam sempre por surgir na nossa vida e nos parecem extremamente difíceis e altamente impactantes. Afinal, devemos seguir a tradição e comprar ou ouvir os gurus e arrendar? Antes de começarmos, quero simplesmente agradecer por todo o apoio que têm dado nos últimos vídeos, significa mesmo bastante para mim. Tinha definido no início do canal um objetivo de chegar aos 10.000 subscritores até ao final do ano, entretanto as coisas correram tão bem que antecipei esse objetivo até ao final deste mesmo mês. Portanto, para me ajudarem a reunir aqui uma comunidade de 10.000 pessoas interessadas em imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit, peço que deixem a vossa subscrição. É completamente gratuito. Agora, para o vídeo. Na verdade, podemos optar por duas vias para resolver esta problemática, sendo que uma, a abordagem mais emocional, vem realmente adicionar uma componente de dificuldade ao processo, e a outra, a abordagem mais analítica, não podia ser mais simples. Qualquer que seja a rota escolhida e a decisão tomada, impactante vai ser sempre. Desde logo surge uma primeira questão, a primeira tentativa de racionalizarmos a nossa ordem de pensamentos. Será que existe uma decisão certa e outra errada? A resposta é não. Optar entre uma compra e um arrendamento não é nada linear e não podemos afirmar com toda a certeza que uma é melhor que a outra, nem num panorama global, nem numa análise caso a caso. No final do dia, qualquer uma das duas opções é correta, uma vez que por mais analítica que seja a ponderação, nada substitui aquele feeling que estamos a fazer o que deve ser feito. Estou ciente que não foi bem para isso que clicaram neste vídeo, mas calma. Aquilo de que vos vou falar a seguir tem como objetivo que cada um de vós consiga desturvar o seu raciocínio e encontrar este tal feeling de que vos falo. E este sentimento surge precisamente quando agimos com base numa componente emocional, que especialmente no que toca ao ramo imobiliário vai sempre existir, mesmo para quem já tem anos de experiência com investimentos. A única certeza que todos podemos ter aqui é que toda a gente precisa de uma casa para viver, portanto estas dúvidas vão sempre eventualmente acabar por surgir. Comprar é a norma em Portugal, faz parte daquele percurso típico que está desenhado pela sociedade. Ir para a faculdade, arranjar trabalho, começar a namorar, procurar casa, casar e ter filhos. Já a cultura de arrendamento no nosso país é muito verde quando comparado com os mercados imobiliários mais evoluídos do mundo, como é o caso do norte-americano, por exemplo. Conheço dezenas de proprietários que vivem fora do país e não arrendam as suas casas nem que sejam pagas a preço de ouro. Perguntando-lhes porquê, têm todas as mesmas respostas. Esquece lá isso, vão destruir a casa toda, está completamente fora de questão. Ou então... tanto trabalho nem compensa o dinheiro que vou receber, ela fica melhor é quietinha sem ninguém a apanhar pó. Da mesma forma que a grande maioria das pessoas, quando começa a ter alguma capacidade financeira, independentemente da sua situação pessoal, decide seguir o rebanho e comprar casa. Que não estou a dizer que é certo ou errado, é o que é, mas com alguma informação sobre o assunto, estou certo que as decisões podem ser tomadas de forma muito mais consciente. Quando começamos a pensar neste assunto e a incluir os pesos de cada lado da balança para avançarmos com o processo, num cômputo geral, o dinheiro é logo a primeira coisa que nos vem à cabeça. Portanto, no que diz respeito à análise financeira e lógica da situação, estes são os fatores que devemos ter em conta. O valor da casa face ao que vamos pagar por ela e o tempo planeado da estadia, ambos a ponderar quer na compra, quer no arrendamento. A taxa de juros do crédito concedido, o potencial de valorização da casa e os custos iniciais com o crédito, com o fecho do negócio e com remodelações no caso da compra, e as taxas de crescimento das rendas na zona e os custos iniciais com a caução e com as rendas em avanço no caso do arrendamento. A par disto, sabemos que há uma miríade de motivos não financeiros que podem eventualmente moldar a nossa opinião e fazer-nos tender para um ou para o outro lado. Entre eles estão estatuto social e realização pessoal, a segurança e a estabilidade familiar, o nível de comprometimento com qualquer projeto, o grau de certeza quanto à localização escolhida, o sentimento de controle da propriedade, a ligação emocional com a vizinhança e a responsabilidade perante terceiros. Regra geral, compensa arrendar para quem tiver um estilo de vida mais flexível, cujo grau de estabilidade familiar, laboral e financeira ainda esteja relativamente baixo e que o futuro, a médio e longo prazo, seja incerto.
É alguém que, pelas mais variadas razões, está à procura de uma solução temporária, seja porque antevê uma promoção no trabalho que envolve uma relocação, ou porque infelizmente não vê um futuro risonho ao lado da pessoa com quem está atualmente. Pode ser alguém com vários projetos em mão, que no curto prazo vai precisar de liquidez para lançar o seu novo negócio, ou investir naquela empresa que em breve vai lançar o seu novo produto revolucionário. Por outro lado, é o ideal para quem ainda não teve a oportunidade de reunir capital para pagar uma entrada, que pode variar entre os 15% e os 20% da casa quando contabilizadas as despesas de fecho. Numa vertente puramente circunstancial, do ponto de vista da localização, faz sentido arrendar para quem viva numa zona onde os valores de renda não sejam absolutamente inflacionados, nomeadamente fora dos grandes centros urbanos. E num ponto de vista temporal, numa altura em que as taxas de juros estejam muito altas e não seja de todo benéfico recorrer a um financiamento bancário. Esta é a grande beneficiada de quase todas as análises feitas por norte-americanos. Porquê? Porque primeiro, o sunk cost na compra da casa é muito superior, ou seja, a quantia que eles dão e que não lhes dá equity, portanto que não contribuem para o seu património nem valorizam o imóvel, é muito maior. Cá pagamos IMT, imposto de selo, registro da escritura e encargos bancários. Lá, dependendo do estado, o número de taxas e taxinhas pode ser muito maior e mais custoso. Qual é a outra grande razão? É que o acesso a produtos de investimento está consideravelmente democratizado e, consequentemente, a cultura da alocação de capital a ativos financeiros é muito superior. Cá podemos não poupar um euro na nossa vida que vamos ter tudo. Se nos dói a barriga, vamos ao hospital público. Se estamos desempregados, vamos ao fundo de desemprego. Se nos estamos a aproximar da reforma, vamos à segurança social. Se queremos uma boa educação para os nossos filhos, pomos-los numa escola pública. Lá têm um acidente de moto e hesitam em chamar uma ambulância porque não sabem se têm dinheiro para pagar ou não. Já uma compra surge, potencialmente para a grande maioria das pessoas, como o maior investimento monetário das suas vidas. Ter uma casa nossa traz-nos, indubitavelmente, um grande nível de segurança, especialmente emocional, na medida em que não estamos à mercê da vontade de terceiros e não nos podem enviar uma carta de rescisão de um contrato que nos põe a correr contra o relógio para encontrarmos um sítio para onde ir. Só vale a pena se for tomado como um investimento a longo prazo. Ou não seja essa a visão, a curto prazo, caso tenha sido um negócio extremamente recompensador. Isto porque, tendencialmente, um ativo imobiliário valoriza ao longo do tempo, de forma mais ou menos relevante, maioritariamente consoante a zona em que se localiza. É um facto que a volatilidade dos preços nas grandes zonas urbanas é muito superior a outras localizações. Contudo, há que terem atenção que, a curto e médio prazo, estas oscilações podem não jogar a nosso favor. Comprar uma casa envolve custos muito superiores no momento da tomada de decisão, algo que é completamente diluído com o passar do tempo. Tanto na medida em que, na grande maioria dos casos, os valores de renda praticados são muito superiores aos valores dos financiamentos bancários, como na certeza de que, no final, temos algo que é nosso, que tem um valor intrínseco que quando optamos por arrendar não acontece. Outro lado desta discussão é que uma casa própria pode sempre ser utilizada como garantia de pagamento para futuros investimentos, nomeadamente uma segunda habitação ou uma casa para rentabilizar. Dito isto, é fácil de perceber que envolve um grande comprometimento da nossa parte, não só numa perspectiva financeira, como também numa dimensão de estado de espírito perante a vida, visto que, em termos de liberdade e flexibilidade, é altamente restritivo, dada a sua natureza ilíquida. Há mais um fator que deve entrar na balança a quanto da ponderação final e que pode perfeitamente interferir com a tomada de decisão. É algo que surge com cada uma das instâncias, tanto na compra como no arrendamento. Alguém que compre uma casa, tanto recorrendo a financiamento como a pronto, vai ter de pôr de lado muito capital à cabeça, que é dinheiro que podia estar numa poupança enquanto fundo de emergência, por exemplo. Uma pessoa que esteja altamente dependente deste dinheiro, que perceba que vai ficar completamente descapitalizada caso decida avançar com a compra e que isso poderá eventualmente, por exemplo, comprometer a educação dos seus filhos ou fazer com que abdique de alguns projetos de vida para os quais já andava a juntar há algum tempo, talvez deva dedicar mais tempo a refletir se é mesmo esta a melhor opção. Nesta mesma vertente existe ainda o custo de oportunidade para alguém que tenha um elevado nível de literacia financeira, que rentabilize o seu capital por via de outros instrumentos financeiros. Do lado mais conservador do espectro, se olharmos para as finanças de alguém que investe regularmente num PPR que dê um retorno anual a rondar os 6%, como é o caso do ARPPR do Banco Invest, a longo prazo e tendo em conta o poder do juro composto, é provável que os 20, 30, 40 ou 50 mil euros que foram investidos na entrada tenham um custo muito superior ao esperado.
Para um arrendamento numa escala muito inferior, contamos com os mesmos custos de oportunidade mencionados anteriormente, contudo vamos assumir que é absolutamente essencial a habitação própria. A somar a isto, temos ainda de perceber que estamos a perder um comboio que historicamente tem andado a velocidades estáveis e controladas, que é o da valorização de capital. Sabemos também que, a não ser que o contrato de arrendamento preveja uma cláusula que explicita a opção de compra no final do contrato, todo o dinheiro que estamos a pagar é ao final do dia a fundo perdido. Por fim, quando arrendamos, devido à natureza inflacionária dos valores de renda que por vezes os tornam muito superiores às prestações mensais a pagar ao banco, é evidente que o nosso cash flow acaba por ser bastante sacrificado. Antes de começarmos, quero deixar claro que isto é um dos 1000 cenários que podem existir, de modo que não quero que levem este exemplo como uma máxima para o vosso raciocínio. Vamos olhar para duas pessoas, ambas com um orçamento de 10.000 euros anuais para habitação e investimentos e com uma conta à ordem com cerca de 30.000 euros. Ambas querem viver em Alvalade. Para um T1 vamos pagar uma renda de no mínimo 800 euros. Se optarmos pela compra, isto vai rondar os 200.000. A entrada para o arrendamento rondaria os 2.400 euros, que equivale a 2 rendas em avanço e uma caução no valor de uma renda. No caso da compra seriam cerca de 15%, a contar com entrada, impostos e outros encargos, ou seja, 30.000 euros. Olhando para os custos anuais, temos 9.600 euros para o arrendamento, que reflete apenas o valor da renda multiplicado por 12, sendo que não há outros custos. Quanto à compra, despendiríamos de 6.000 euros por ano num crédito à habitação por 35 anos com uma taxa de juros variável, que não estou a dizer que seja a melhor opção, 500 euros para pagar o IMI, e 1.000 euros para ter uma reserva no caso de ter de fazer obras. No total, ao fim de 35 anos, são 262.500 euros para a compra e 336.000 euros para o arrendamento. Com a compra vamos contar com ganhos de capitais devido à valorização do imóvel de 4% ao ano, que em alguns sítios é muito mais, noutros é muito menos, lá está, depende. Isto são cerca de 8.000 euros por ano, no total 140.000 euros, com os valores ajustados, tendo por base uma taxa anual média de inflação de 2%. O arrendatário pega nos 27.600 euros que poupam na entrada e em mais 400 euros por ano e investe-os num portfólio com uma rentabilidade média anual de 7%. Ajustados os valores à inflação, no final contaria com 175.000 euros. Na mesma lógica, o comprador investe anualmente a diferença entre o orçamento comum de 10.000 euros e os seus custos, ou seja, 2.500 euros ao ano. Ao final dos 35 anos, são 172.000 euros. Partiram os dois com o mesmo, no entanto, ao fim de 35 anos, o comprador tem uma casa, obteve 140.000 euros em ganhos de capitais e mais 172.000 euros e teve custos na ordem dos 262.500 euros. Já o arrendatário ganhou 175.000 euros e teve 336.000 euros em custos. Colocados todos os pratos na mesa, se há uma conclusão que podemos tirar deste vídeo, é que muitas vezes o que pode ser melhor para a nossa carteira talvez não seja melhor para nós, e que a decisão deve ser aquela com que nos sentirmos mais confortáveis, tendo por base os fatores que mencionei anteriormente. Cada um sabe de si, contudo, é imprescindível que percebam as vantagens, desvantagens e peculiaridades de cada uma das opções em cima da mesa. Claro que pode existir uma oportunidade de negócio com retornos muito superiores à bolsa de valores que torna a compra um erro, ou as condições oferecidas pelos bancos ficam incríveis, que tornam o arrendamento um erro. Lá está, podem ser alterados milhares de fatores que fazem a balança tender para um lado ou para o outro. Dito isto, espero que tenham conseguido tirar deste vídeo uma linha de raciocínio para que consigam fazer a vossa própria escolha. Se gostaram, um gosto no vídeo é o que vos peço, e se têm interesse nestes temas, subscrevam o canal para não perderem os próximos. Obrigado por terem assistido até ao fim e até à próxima semana. I got food up in the fridge.